Bom, pessoal, essa vai ser a nossa última aula falando sobre sistemas políticos, sistemas de representação política. Eu vou deixar linkado para vocês mais alguns vídeos que eu acho importante de serem assistidos para poder completar um pouco esse conteúdo, falar um pouco do sistema de votação, do valor do voto, são as decisões, como são as decisões democráticas, a possibilidade de existência da democracia. Né? Tem alguns vídeos que eu vou deixar linkado, então, para vocês darem uma olhada. E a nossa aula, então, vai ser bem rapidinho, porque eu já passei por boa parte do conteúdo. Então, falei dos três poderes, falei de como a Revolução Francesa e a Revolução Americana afetaram o processo de individualização do sujeito e que, portanto, isso acarretou mudanças no processo de escolha e eleição política, ampliação do direito individual e o dilema entre liberdade e igualdade, né? Que, de certo modo, é uma coisa que até hoje ainda calca, né, as discussões entre ditos liberais e ditos progressistas, se vocês preferirem, a polarização de hoje, direita e esquerda. Né? A direita vai dizer, então, que nós somos iguais, perdão, a direita vai dizer que nós somos livres e que, portanto, a nossa igualdade descende da nossa liberdade, somos iguais porque somos livres, e a esquerda vai dizer que, enquanto não formos iguais, não podemos ser livres. A igualdade seria uma condição para a liberdade do sujeito, porque, se não formos iguais, estamos sempre subordinados ao outro, e estando subordinados ao outro, somos, portanto, seres não livres. Né? Fiz esse debate bem rapidamente com vocês, só para tentar puxar aí algum elemento possível para a prova, ou algum argumento que vocês possam usar para redação, alguma coisa assim. Né? Falei de sistema de representação, direto e indireto. Né? Direto, uma representação onde o sujeito vota diretamente nos projetos, e o sistema de representação indireta, onde você elege representantes para votarem nesses projetos para vocês. Né? E aí falei um pouco sobre a questão burocrática, como o Weber vai criticar essa ação política burocrática, né, sendo que a burocracia para o Weber representaria uma espécie de estabilidade do pensamento, do processo político, do processo representativo, enquanto, na visão dele, a política deveria ser basicamente uma espécie de processo de afetação do sujeito, né, onde o político deveria representar diretamente a vontade do povo. E sendo que a vontade do povo muda com o passar do tempo, deveria haver o caminho mais curto possível entre a mudança de direção da vontade política do povo e a mudança de direção da votação e do estabelecimento das leis por parte dos políticos. E apontei para vocês o problema que seria esse tipo de coisa. Afinal de contas, os afetos, né, as paixões políticas que afetam um determinado grupo político em um determinado momento poderiam fazer com que leis muito rígidas fossem aprovadas, ou poderia fazer com que o perdão de determinados crimes, que são crimes perante o Código Criminal, fossem perdoados. Né? Esse é um processo, diga-se de passagem, razoavelmente comum quando a gente vai pegar processos no Brasil colonial. Né? Só para fazer um adendo, né, ao que eu tinha dito, quando a gente vai pegar, por exemplo, os processos do Brasil colonial, a gente vai ver que boa parte das disputas assim giravam em torno, né, giravam ao redor da comoção pública. Então, o seu crime era tão mais grave quanto o que ele afetasse. É claro que se você tentar matar o rei, por exemplo, seu crime vai ser atroz. Né? Mas um roubo, ou viver amancebado, que era crime na época, né? Bigamia, esse tipo de coisa, as pessoas vão olhar muito mais para uma comoção pública, né? O que esse seu crime gerou, quanto as pessoas acreditam que você está ameaçando o Estado, ou quanto as leis são desafiadas pelos crimes que você comete. Né?
Quanto mais público é o seu crime, quanto mais publicidade tem o seu crime, mais danoso ele é para o próprio Estado Civil, né? O que também não deixa de ser verdade, né? Quanto maior a proporção do seu crime, mais danoso ele vai ser para o processo de estabelecimento das leis e tal. Mas no século XVIII isso era bem mais claro do que é hoje. Hoje em dia você tem uma quantidade de tempo que o sujeito vai passar na cadeia e isso, teoricamente, independeria da publicidade que o crime dele sofreu. É claro que esses afetos políticos e tal, eles nunca são perdidos, né? Eles sempre estão afetando a gente, e também o julgamento, o processo político e o processo de justiça como um todo. Mas, de certo modo, então, o que eu estava explicando para vocês sobre esses sistemas políticos é a ideia de representação direta e representação indireta, né? Falei um pouco desses modelos representativos, do presidencialismo, do parlamentarismo, e citando o exemplo do Brasil, que é o parlamentarismo às avessas, lá, que a gente tinha durante o período do primeiro e segundo reinado, perdão, e o presidencialismo de coalizão, né, que é uma forma de associação presidencialista e tal. Falta mencionar, salvo engano, como funciona a eleição para membros da Câmara brasileira, que também parece uma coisa meio estranha, que é o voto por legenda, ou voto por partido, né? Parece meio esquisito se votar no ideal partidário ao invés de votar no indivíduo unicamente, né? E muitas vezes, quando você vota num indivíduo, quando ele tem muitos votos, ele puxa os outros candidatos, né? Nós vamos tentar entender um pouco sobre como é que isso funciona, né? Basicamente, a ideia desse modelo representativo na Câmara é atingir uma espécie de coeficiente eleitoral, né? Esse coeficiente eleitoral distribui a quantidade de assentos na Câmara, né? Essa distribuição, então, vai se dar de acordo com o número de votos que cada partido recebe. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o PSL recebe uma quantidade X de votos, né? Essa quantidade X de votos equivale a 40 assentos, 30 assentos, né, na Câmara. E o PT, o PSDB, ou o PP recebem uma quantidade X sobre 2 de votos. E aí isso equivale a metade dos assentos. Então, os primeiros 30 colocados do PSL entrariam para a Câmara e os primeiros 15 colocados do PT, do PP, por aí vai, entrariam na Câmara. Mas por que isso acontece, né? Bom, porque quando você vai votar na Câmara, você não vota com todos os votos que te colocaram lá, né? Seria até uma proposta interessante, né? Vamos pensar, por exemplo, as votações aqui na cidade, né? A votação da Câmara de Vereadores, como seria uma proposta interessante de representatividade política, né? Que é basicamente, imagina que um determinado vereador aqui de Oliveira recebeu 4.000 votos, né? Bom, e aí na hora que ele erguesse a mão para votar em um determinado projeto, o voto dele representaria 4.000, enquanto aquele vereador que recebeu 3.000 votos, o voto dele representaria 3.000. Seria um processo interessante de representação, né? Colocar esses percentuais que os vereadores receberam de votação como forma de valorar o voto dele. Então, o voto de um determinado sujeito na Câmara valeria mais do que o outro, porque esse sujeito recebeu mais votos. Seria um processo interessante, assim, né? O problema em relação a isso seria manter, por exemplo, o sigilo do voto, né? Então, na Câmara dos Deputados não pode funcionar desse jeito, porque algumas votações são secretas e, por meio de cálculo matemático, você conseguiria, talvez, saber quais foram os vereadores, os camaristas que votaram favoráveis ou contrários a um determinado projeto, né? Outra proposta seria que todos os votos da Câmara deveriam ser abertos, porque, afinal de contas, é representação política. Os votos que não são abertos
na Câmara são aqueles que envolvem diretamente um sujeito, poderiam criar atrito entre os membros da Câmara e aquele sujeito que está sendo alvo do processo, né? Processo de votação. Mas então, basicamente, esse modelo que a gente tem de voto no partido, ou de composição de bancada na Câmara, serve justamente para equivaler essa quantidade de votos. Imagina, por exemplo, o Enéas Carneiro era, né, o deputado mais votado até então, tinha recebido 1.200.000 votos, uma coisa assim. E aí ele puxou, junto com ele, mais 4 outros membros para a Câmara. Justamente para que o voto dele represente 4 votos, uma vez que, teoricamente, o candidato se candidatou por um partido que concorda com as ideias do partido e vai seguir a recomendação partidária. Sobre essa questão de votos e a recomendação partidária, também tem um ponto interessante que eu não comentei com vocês. Mas só para fechar isso aqui, então, os votos na Câmara, eles puxam candidatos, porque, teoricamente, os membros da Câmara, eles se elegeram por um partido, porque concordam com as ideias daquele partido, e, portanto, eles deveriam, já uma vez que eles concordam, eles puxam outros candidatos para que votem semelhantemente a eles nas possíveis eleições que acontecessem lá na Câmara. Então, é um processo é uma proposta interessante, tem um motivo por trás dessa votação. Parece meio estranho, né? Você vira e falar assim, o sujeito teve mais votos do que o outro, mas não foi, né? Porque o partido não conseguiu bancada suficiente. Mas é justamente para manter essa proporcionalidade do número de votos que colocou as pessoas no cargo eletivo e a quantidade de votos que aquele partido, ou seja, o núcleo ideológico ao qual aquela pessoa se filiou, controla na Câmara. Então, é por conta disso que o nosso modelo representativo vai envolver coeficiente eleitoral, vai envolver essa ideia de puxar os candidatos, né? E a composição de bancadas. Voltando ao que eu tinha falado, essa questão de voto aberto, voto fechado, né, em relação ao partido, também é um ponto curioso, né? Aqui no Brasil, alguns partidos têm votos fechados, outros têm votos mais abertos. O PSOL, salvo engano, tinha votos fechados. O PP geralmente abre o voto. O PT tem voto fechado. O PSL tem voto aberto. E por aí vai. O que significa o voto fechado ou voto aberto? Em determinadas deliberações na Câmara, né, então vamos imaginar que eu vou votar um projeto de lei X ou Y. Aí chega para cada um dos candidatos que foram eleitos por um determinado partido a recomendação partidária. Então, o líder do partido, né, vai lá, discute com os outros membros e tal, e decide que, olha, o partido X é contrário a essa medida, ou o partido Y é favorável a essa medida. E aí vamos imaginar que eu sou de um determinado partido, como o PP, por exemplo. Aí chega para mim a orientação do partido. Olha, o PP vai ser favorável. Tem 2 formas de votar. Né? Se todos os membros representativos daquele partido concordarem, vocês vão lá, assinam um determinado termo, e aí vai só o líder da bancada, e aí votam esse projeto em nome do partido. E todos os votos daqueles candidatos eleitos pelo partido, toda a bancada, vai ser contado ali. Né? Ou então, se o voto, isso seria um voto fechado. Né? Bom, você pode me perguntar, tá bom, mas e se meu partido decidiu que o voto é fechado e eu discordar dele? Então, eu não quero votar porque seria muito prejudicial para mim votar aquele determinado termo, porque é uma base eleitoral que me elegeu. Por exemplo, o voto pela reforma da Previdência. Imagina que eu fiz campanha contra a reforma da Previdência, mas por um dado motivo, o meu partido resolveu ser favorável. E eu quero manter a minha posição contrária. Aí depende do partido. Se o partido for muito fechado, você vai dar o seu voto e no dia seguinte você vai ser dispensado do partido.
você vai ficar um político sem partido, ser expulso do partido. Você pode pedir para sair do partido? Pode. Se você pedir para sair do partido, dentro da Câmara dos Deputados, você perde o mandato. Dá meio merda, assim, né? Justamente por questão do voto em legenda. Porque pode ser que você esteja ali porque o seu partido puxou muitos votos, né? Então, geralmente é o que você vê, né? O membro do partido está brigando pra caramba com o partido o tempo todo, quebrando a votação e tal, justamente para ele ser expulso em um dado momento. Se você é expulso do partido, você não perde o mandato, né? Isso não acontece, por exemplo, com votos que são direto ao indivíduo, como, por exemplo, governador e presidente. Então, o Jair Bolsonaro, por exemplo, ele ficou sem partido por um período longo do governo dele, né? Então, quando ele saiu do PSL. E aí, né, se não me engano, até hoje ele está sem partido, porque o partido que ele ia fundar, né, a Aliança pelo Brasil, eu acho que não tem as assinaturas mesmo, porque a gente está na época de pandemia, eles não estão conseguindo recolher isso de maneira tete a tete, né, como manda o rito eleitoral, né? Mas, bom, então, como os votos foram dados para ele não perde o mandato por estar sem partido, né? Por querer sair de um determinado partido. Se o Zema quiser sair do Novo, ele pode sair porque os votos foram dados para o Zema, não para o Novo, né? Agora, se o deputado X ou Y quiser sair, bom, ele compôs a bancada e aí ele foi trazido para aquela posição, né, para a Câmara, por exemplo, por meio desse esquema de puxar votos também, né? Compôs esse processo. E, portanto, justamente porque o partido que você está influencia se você vai permanecer ou não, né, se você vai entrar ou não, né, na Câmara, justamente por isso que, quando é essa ocasião de você querer sair do partido, você poderia perder o mandato por conta disso, né? Bom, então, voto fechado é quando, se eu discordar do voto do partido, eu sou expulso do partido. Não? Então, chega para mim uma orientação do partido todas as vezes. Votos abertos são, como o próprio nome diz, votos onde os membros do partido podem discordar, né? Eu lembro que, por exemplo, o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, eles queriam se eleger, né, eles queriam se candidatar, perdão, pelo Partido Novo. E aí o grande problema foi que o Partido Novo, segundo o que eles disseram, tá? Um líder do Partido Novo sobre isso, mas segundo o que o Kim e o Arthur Duval falaram, o Partido Novo exigia que eles votassem junto com o partido, né, ou seja, um partido fechado, eles votassem junto com o partido quando chegasse a deliberação. Por conta disso, eles candidataram pelo PP, se não me engano, né, que permite que os membros votem diferentemente da orientação do partido. É claro que isso pode variar, né? Uma determinada emenda constitucional que não seja tão polêmica assim, pode ser que o partido deixe aberto para que os interesses de cada candidato se vejam satisfeitos. Mas uma emenda que vai afetar muito o ambiente eleitoral, que vai afetar muito a visão que o público tem sobre um determinado partido, aí sim, essa bancada fecha e vai falar, olha, a gente vai votar desse jeito e pronto, acabou, né? Bom, eu falei com vocês que a aula ia ser bastante rápida hoje, mas ainda falta um ponto para eu trazer para vocês, que é isso daqui, né, alguns tipos de direito. Quando eu dou aula sobre Kant para vocês, eu falo de um texto importante do Kant, que quando eu dou aula sobre Kant para vocês, eu falo de um texto importante dele, que é Considerações sobre a Metafísica dos Costumes, né? Em consideração sobre a metafísica dos costumes, o Kant vai fazer uma diferenciação das diversas formas do direito. Por isso que eu falo que é um texto muito importante para quem vai fazer direito. Muito provavelmente vai ler esse livro, ou deveria pelo menos ler esse livro durante a graduação.
Se você não leu esse livro durante a graduação, preocupe-se com a faculdade onde você está se formando, porque é um livro fundamental para compreender essa divisão do direito, essa divisão da forma do direito. Bom, mas para a gente estudar pegar só os que caíram no Enem, né, para ser mais preciso, que na hora que o Kant vai fazer a divisão, e na hora que a gente vai pensar nas diversas formas do direito, tem várias formas. Né? Então, só para a gente pegar algumas que já caíram no Enem, direito civil, né, que é meio decoreba, né, meio chatinho, mas ajuda vocês na hora de identificar ou argumentar na redação também. Né, e identificar um determinado texto que tipo de direito está sendo infringido. Se vocês me falam, por exemplo, que um determinado problema é do direito civil quando ele é de fato direito criminal, isso é um problema. Então vamos entender um pouco sobre essa diferença aqui. Né? Direito civil, conjunto de normas conjunto de normas reguladoras dos direitos e obrigações da ordem privada concernente às pessoas, aos seus direitos e obrigações, os bens e suas relações, quanto membros da sociedade. Então, o direito civil organiza a sociedade. Né? Então, perceba, o direito civil diz como nós temos que nos relacionar. Né? Então, ele não está estabelecendo pena, por enquanto. Né? O que ele está dizendo é como que as pessoas deveriam agir, o que é ser um cidadão, né? Como as pessoas agem de acordo com a sua cidadania, né? Como nós devemos agir aqui dentro desse país, por exemplo. Né? Então, é o direito social, que é aqueles que visam garantir aos indivíduos o exercício e usufruto dos direitos fundamentais em condições de igualdade. Então, o direito social está muito ligado, ele é do equilíbrio de forças. Então, eu poderia dizer que educação é um direito social, ou o casamento é um direito social, alguma coisa assim. Né? E aí, uma vez que eu tenho infringido esses direitos sociais, vai ter uma série de medidas para que seja garantido a todos o acesso a esse direito, como, por exemplo, escola pública e por aí vai. Né? O direito difuso são os direitos transindividuais, ou seja, que ultrapassam a esfera de um único indivíduo, caracterizados principalmente por sua indivisibilidade, onde satisfação do direito deve atingir a uma coletividade indeterminada, porém ligada por sua circunstância de fato. Por exemplo, o direito a respirar um ar puro, por exemplo, né? Ou proteção ao meio ambiente, ou o estabelecimento do crime de racismo, por exemplo. Né? Isso tudo são direitos difusos. Né? Direitos coletivos, que são acordados de acordo com esses indivíduos, né? Então, constituem direitos transindividuais também, de pessoas ligadas por uma relação jurídica, com base entre si ou a parte contrária, sendo seus sujeitos indeterminados, porém, indeterminados, porém determináveis. Né? Por exemplo, as categorias sindicais, como os sindicatos de professores, né? Basicamente, esses direitos coletivos são quando você acorda, né? Você acorda, por exemplo, os trabalhadores de tal área, ou os pensadores de tal área, ou uma determinada categoria social pensando nesse direito. Então, o direito coletivo diz respeito a esses grupos de pessoas modelando o direito. Né? Direitos políticos são aqueles que regulam o processo eleitoral, né, o processo político também. Né? E percebo que isso é diferente, por exemplo, do direito civil. Né? O direito político é um direito à parte. E os direitos humanos, que são direitos determinados para os sujeitos pelo simples fato de serem humanos. E que, portanto, não deveriam estar restritos ao local do mundo onde esse indivíduo está, mas pelo simples fato de ele ter nascido ser humano. Né? Poderia dizer, por exemplo, o direito à vida é um direito humano e por aí vai. Né? Só preciso entender um pouco sobre esses modelos de direito, essas formas de direito aqui, certo? Galerinha, assistam depois os vídeos que eu vou deixar linkado.
que vale bem a pena para entender um pouco mais desse conteúdo aqui, aprofundar um pouco melhor e mesmo fazer uma revisão de parte do que eu falei, tá bom? Até mais, povinho. Falou, tchau.